Olá pessoal, graça e paz. Estamos aqui dando continuidade ao nosso desafio 31 dias com Provérbios. Chegamos no capítulo 19. Uau! Vamos ler juntos aquilo que Deus separou para nós nesse dia. Eu tenho certeza que essa palavra vai te abençoar, porque vem do coração de Deus para você. E nós vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, para ficar mais fácil da gente entender e para ficar mais curto também o nosso vídeo, tá bom? Então vamos lá, vamos começar Provérbios 19. Começa assim. Lembrando que o livro de Provérbios, né, um dos 66 livros que compõem a Bíblia, ele é considerado o livro da sabedoria, e a Bíblia ela é organizada em capítulos, em livros. Por sua vez, esses livros são organizados em capítulos, que são, por sua vez, organizados em versos ou versículos, né? E cada versículo, cada verso pode tratar, no caso aqui de Provérbios, de um assunto específico, né? Eles não precisam estar necessariamente conectados. Então, é importante a gente entender que, num momento, ele pode estar falando, no primeiro verso, ele pode estar falando sobre honestidade, como é que vai acontecer aqui, e no verso seguinte, ele está falando sobre comportamento humano, entendeu? Diferentes. Mas o todo é para abençoar a sua vida, a minha vida. Então é importante a gente entender, é um livro que não necessariamente você precisa ter um contexto, um conhecimento do contexto, né, daquela história para poder compreender. É possível escolher versos separados, né, versos, não é separado que eu queria falar, só um verso, enfim, só um verso para você meditar só naquele verso. Existem outras passagens, né, outros livros aqui da Bíblia que você já não pode fazer isso, né? Tem gente que faz isso, pega um verso solto e lê aquilo e interpreta de qualquer jeito sem contextualizar. Isso é perigoso, tá? É muito importante que a gente conheça a Bíblia profundamente, conheça a história por trás daquele livro, né? Conheça os personagens envolvidos naquela história. O livro de Provérbios tem essa singularidade. É possível você meditar em um verso específico separadamente, sem precisar entender todo o contexto, né, de quando ele foi escrito. Ok? Então vamos lá. 19 começa assim, capítulo 19 do livro de Provérbios. É melhor ser pobre e honesto do que mentiroso e tolo. 2. Agir sem pensar não é bom. Quem se apressa erra o caminho. Muito bom isso aqui. Enquanto eu vou lendo, eu vou aqui highlighting, vou marcando aqui os versos que mais falam comigo. Que aí depois eu posso voltar, é fácil de achar também. 3. A falta de juízo é o que faz a pessoa cair na desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, o Senhor, né? Tem muita gente que acha que é mal que Deus é mal por causa disso. A pessoa erra, ela que não tem juízo, a desgraça, né? Ela tá colhendo aquilo que ela plantou, o resultado de um comportamento, e ela acaba culpando a Deus por aquele comportamento sem juízo, né? E a palavra tá falando aqui, tá alertando para isso, né? Que a pessoa que não tem juízo, ela vai cair na desgraça. 4. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem, né? E aqui não só o pobre, não é o pobre em dinheiro, né? Mas aquelas pessoas que são pobres de espírito mesmo, né? Que são tolas, que são sem juízo, que não são, enfim, que não buscam conhecimento. Por outro lado, os ricos arranjam muitos amigos. Quem não quer ser amigo de uma pessoa rica, né? Os amigos, muitas pessoas se aproximam de pessoas ricas para serem amigos delas, porque estão muito mais interessadas nas riquezas, né? Naquilo que ela pode oferecer, no luxo, nas festas, nas viagens, do que em uma amizade verdadeira.
Esse aspecto também fala muito ao meu coração. 5. A falsa testemunha não poderá escapar do castigo. A mentira, né, ela tem perna curta. Não tem mentira que você consiga sustentar por muito tempo. E mentira é pecado, né? 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. Provérbios, uma característica do livro de Provérbios também é o paralelismo, né? Quando você tem versos muito parecidos falando praticamente a mesma coisa em outras palavras. Já aconteceu isso em outros capítulos aqui desse livro. E aconteceu agora aqui, ó. Vou chamar a sua atenção. O verso 4, né, que fala os ricos arranjam muitos amigos, é um paralelo com o verso 6. Todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem dá presentes. A isso nós damos o nome de paralelismo, que é você dizer praticamente a mesma coisa com outras palavras. 7. Se o pobre é desprezado até pelos seus próprios irmãos, não é de admirar que os seus amigos se afastem dele. Ele se cansa de procurar os amigos, mas eles não se importam com ele. Quem procura ter sabedoria ama a sua vida, e quem age com inteligência encontra a felicidade. Muito bom. 9. A falsa testemunha é castigada e certamente será condenada à morte. Também aqui um paralelismo com o verso 5, né? O 5 é paralelo ao verso 9. Muito interessante. 10. Não é bom que os tolos vivam no luxo, nem que os escravos governem os príncipes. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende. Muito bom. A pessoa sensata controla o seu gênio, e a sua grandeza é perdoar quem a ofende, né? Sabedoria no perdão. Sabedoria, perdoar, né? É aqui como uma virtude. É uma escolha, né? A raiva do rei é como o rugido de um leão, mas a sua bondade é como o orvalho sobre as plantas. Um filho sem juízo pode levar o pai à desgraça. Uma esposa que vive resmungando é como água que pinga sem parar. Interessante, né? Imagina ali aquela torneira que fica vazando a água, né? Aquilo ali não dá uma gastura, né? Aquele plim, plim, plim. E a palavra assemelha, né? Compara isso a uma mulher, né? A uma esposa que vive resmungando. Cada chatice ali que ela vai trazendo ali é como essas gotículas que vão caindo dessa torneira problemática, né? Que precisa resolver. Não tem quem aguente. Um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata. Que legal isso aqui, né? A gente costuma falar que nessa vida a gente vai fazer muitas escolhas importantes, né? Eu acredito que a escolha mais importante que eu já fiz na minha vida até aqui foi escolher Jesus como meu Salvador e Senhor da minha vida. E a segunda certamente vai ser definir quem será o meu marido. E a palavra fala que um homem pode herdar dos seus pais casa e dinheiro, mas só Deus pode dar uma esposa sensata, né? O casamento, ele é algo muito precioso para o Senhor, né? A família é algo muito precioso para o Senhor. Então, tem que ser resposta de oração. Tem que ser Deus falando, né? Quem é a pessoa certa. Amém? Quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. Uau, vou marcar isso aqui também. Muito bom. 16. Quem obedece às leis de Deus vive mais. Quem despreza os seus ensinamentos morrerá. E aqui, trazendo para os dias de hoje, né? Não são as leis, né? Dos 10 mandamentos, enfim, as leis do Velho Testamento. Mas é aquilo que a gente tem falado a respeito do temor a Deus, né? Você ter um coração que
que é tão apaixonado pelo Senhor que o seu maior desejo é poder agradá-lo com as suas atitudes, com as suas escolhas, né? Isso é temer a Deus. Então, a palavra diz que quem obedece às leis de Deus vive mais. Mas quem despreza, quem não busca o reino de Deus, quem não tá aí para as coisas de Deus, quem não quer crescer, né? Junto com o Senhor, essa pessoa ela vai morrer, né? Uma das coisas que acontece com a gente quando a gente recebe, né, Jesus como nosso Senhor e Salvador, e isso é muito simples, basta a gente crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Uma das coisas que acontece é que a gente ganha a vida eterna, né? Ainda que a gente morra, né? Que esse corpo aqui morra, nós temos certeza que nós vamos viver eternamente com o Senhor. Então, agora, quem despreza isso, morre, né? E aí não tem essa certeza de que vai viver eternamente com o Senhor. 17. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. E ele nos devolve o bem que fazemos. Que legal. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor. E ele nos devolve o bem que fazemos. Por muito tempo eu fiquei muito resistente em relação a dar esmola. Eu achava que isso não era bom, porque eu estava ali dando peixe para a pessoa ao invés de ensiná-la a pescar, né? Eu sempre trabalhei com sustentabilidade, então eu tinha isso muito claro na minha vida. Não vai adiantar nada eu dar para ele uma moeda, para aquela pessoa, um mendigo, né? Uma moeda, um trocado, sendo que ele vai gastar aquilo, sei lá como, talvez até arruinando a saúde dele, a vida dele. E depois ele não vai sair daquela condição que ele tá, né? Então, por muito tempo eu pensei assim. Só que depois, né, Deus foi amadurecendo isso no meu coração e eu entendi que tem algumas pessoas que elas precisam ser ajudadas imediatamente, né? E tem muita gente que realmente pede esmola para comprar droga, a gente sabe disso. Mas eu até opto, quando eu vou abençoar alguém nessa condição, de dar a comida ao invés de dar o dinheiro, né? Aqui não tá falando exatamente em dar esmola, tá falando em você ser bondoso com o pobre, né? Ser bondoso com o pobre é emprestar ao Senhor. E ele nos devolve o bem que fazemos, né? Então, assim, eu entendi o seguinte, tem gente que não vai ter esse recurso, tem gente que tá numa situação de miséria, que ele precisa de comer para ele sobreviver. Então, se Deus colocou aquela pessoa na sua vida, você tem que sim, né, ser Jesus na vida daquela pessoa, dar de comer aquela pessoa, né, você não pode simplesmente ignorar e passar despercebido, né, então, assim, Deus mudou um pouco isso no meu coração, porque eu era bastante resistente eu tô falando especificamente, né, nessa questão de dar o dinheiro, e hoje eu opto por dar a comida. 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas, né? Esse é um tema bem interessante. Hoje em dia existem várias formas de educar, né, os filhos. Eu não sei você, mas eu levei palmadas, sentadas. E eu entendo que quando os nossos pais nos corrigem, né, assim como quando Deus também nos corrige, nos diz não, é para evitar que a gente sofra, é para evitar que a gente se machuque, né? Ainda mais. Então, não é pecado você corrigir o seu filho, você, né, dar palmadas se for necessário, de jeito nenhum. Você só não pode matá-lo de pancadas, que é o que diz aqui a palavra, né? O que eu entendo é o seguinte, se for necessário corrigir um filho, né, dessa forma, né, dando palmada, enfim, pegando um cinto, uma varinha, enfim, até o ato de você dar ali a varinha na bunda da criança ou a cintada, tem que ser um ato de amor. Você não pode fazer aquilo ali no calor da emoção, no ódio, porque aí sim você estará pecando. Então, até para corrigir, né, a correção, ela é um ato de amor. Ela não deve ser feita no momento da raiva, né, mas ela precisa ser feita sim, para que a criança entenda que errou, né? O filho entenda que errou. Enfim, e possa prosseguir aí sem falhar, né? Tem que aprender, tem que aprender. 19. Deixe que a pessoa de mau gênio sofra as consequências disso, pois, se você ajudar uma vez, terá de ajudar de novo. Interessante. Ouça os conselhos e esteja pronto para aprender.
Assim um dia você será sábio, né? Muito bem. A gente vai ouvindo, né? E vai anotando tudo que a gente tem aprendido ao longo da vida, né? As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. A última palavra é dele, né? Se parece com alguns dos versos que a gente já leu em outros capítulos, tá vendo? Também aqui um paralelo com outras menções que já foram feitas em relação a fazer planos, mas no final é Deus que decide, a última palavra é dele. 22. O que se espera de uma pessoa é que seja fiel. É melhor ser pobre do que mentiroso. Uau! Quem teme o Senhor terá uma vida longa, feliz e tranquila. Eu também identifico aqui o paralelismo com o verso 16. Quem obedece às leis de Deus vive mais, né? Quem teme o Senhor terá uma vida longa. Observou? Feliz e tranquila. Existe gente que tem preguiça até de pôr comida na própria boca. Aqui também o 24 é um paralelismo com o 15. 15 e 24 falando praticamente a mesma coisa com outras palavras. O 15, quem é preguiçoso e dorminhoco acabará passando fome. E o 24, existe gente que tem preguiça até de pôr a comida na própria boca, né? E essa pessoa acabará passando fome. Se você não consegue colocar a comida na boca, né? Como que você vai se alimentar? 25. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam uma lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido, né? Ainda no 25. Os orgulhosos devem ser castigados para que as pessoas simples aprendam a lição de humildade. Quem é sábio aprende quando é corrigido, né? É a questão dos filhos, que tá lá no 18. Corrija os seus filhos enquanto eles têm idade para aprender, mas não os mate de pancadas, né? O orgulhoso, ele é exatamente a pessoa que desobedece, né? Ele deve ser castigado, como diz o 25, para que seja aprendida uma lição de humildade e para que aquela pessoa seja sábia, né? Para que ele cresça sábio, né? Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: eduque meninos para não ter que remendar homens, né? Eduque meninos, quando eles são ainda crianças, para não ter que remendar homens que foram quebrados pelas lições da vida, né? Quem maltrata o seu pai ou toca a sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Uau! Quem maltrata seu pai ou toca sua mãe de casa não tem vergonha e não presta. Muito sério. 27. Filho, se você parar de aprender, logo esquecerá o que sabe. Amo esse verso. A gente nunca deve parar de aprender, né? Eu tava escutando a pastora Thalita Pereira falar esses dias que eu acho que era um músico, né, um instrumentista muito famoso, muito conceituado. E ele já era, eu acredito que ele já era musicista por mais de 40 anos. Ele treinava, né, ele já estava bem idoso e ainda assim ele treinava todos os dias. E perguntaram para ele, eu não me lembro o nome dele, por que o senhor ainda continua treinando depois de tantos anos já de experiência? E ele respondeu, porque eu acho que eu estou ficando bom, eu acho que eu estou melhorando a cada dia, né? Que lição de humildade e de perseverança, né? Se a gente para de aprender, a gente esquece o que a gente já sabe. Verdade. 28. A testemunha de mau caráter zomba da justiça. Os maus têm fome de fazer o mal. Mais cedo ou mais tarde, quem zomba dos outros será julgado, e quem não tem juízo será castigado. Amém, glória a Deus. Muito bom, muito bom. Capítulo 19. Vamos continuar. Te vejo no capítulo 10. Amém. 20, sorry. Te vejo no capítulo 20. Deus abençoe. Beijo.